Se eu pudesse, se nós pudéssemos, na verdade, ter 5 minutos ou 10 minutos de volta com a mãe, abraçá-la, senti-la, fazer um cafuné nos cabelinhos brancos e grisalhos, beijar a testa, o rosto, sentir a mãozinha dela sobre a nossa cabeça. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, filho. Ah, se pudéssemos. Entretanto, porém, nós somos esquisitos, né? A gente tem o tempo inteiro, quando elas estão vivas, para reconhecê-las, para honrá-las, para dedicar a elas atenção, carinho, amor, afeto, fazê-las felizes todos os dias. Não é só o dia 10 de maio. Na Grécia Antiga, adoravam e honravam a deusa Reia, mãe dos deuses. Na Roma Antiga, adoravam a deusa Cibele, deusa da fertilidade e também da natureza. Você vê? Mas são mitos, mitologia, que nunca existiram. A sua mãe não é uma mitologia. E nem foi uma mitologia. A sua mãe foi uma deusa real. Deusa no sentido de ser, em hebraico, Ema, fonte das águas que descem dos céus. Aquela que gera vida, geradora de vida, que gerou você. Deusa nesse sentido. Assim como a palavra Elohim ou Elohim para Deus também significa grandes autoridades, juízes, profetas, anciãos, governadores e pais, pai e mãe. Só que os pais, como a mãe, me parece que são os únicos deuses que nós esquecemos de honrar, esquecemos de venerar, que é honrar, que é respeitar, não é adorar no sentido de substituir o Criador, o Eterno, por eles, não é isso. Mas como geradores que trouxeram cada um de nós aqui nesse mundo. Eu vejo muita gente dizer, eu não vou no cemitério, porque lá só tem osso, não tem mais nada lá. Não vou porque a igreja falou isso, porque a doutrina diz isso, porque o pastor falou isso. Eu vou na igreja adorar a Deus. Aí o camarada deixa de ir no cemitério, colocar flores, lembrar da mãe, fazer a sua oração a Deus, não é? Em memória de sua mãe, porque a igreja cerceou, cortou esse laço, esse cordão umbilical que dura para sempre. Porque tudo para a igreja, o crente é pecado, é demônio, é pecado. E ele está achando que fazendo isso ele está agradando a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Honrar e venerar não é adorar, não é substituir a mãe e o pai por Deus, o Criador. É isso que vocês precisam aprender. E aprender de vez a respeitar
Aquelas pessoas que vão lá no túmulo da mãe. E vão lá com carinho, com amor, com afeto. Sabe por quê? Porque a única coisa que lhes resta da sua mãe, são os ossos que estão ali guardados. A Bíblia diz que Elias foi levado aos céus e que Eliseu morreu e os ossos de Eliseu dentro de uma caverna. Jogaram um morto lá, na correria, numa situação de guerra. E o morto encostou, o cadáver encostou no corpo, nos ossos, no esqueleto do profeta Eliseu. E esse morto ressuscitou. Ó, o que as escrituras nos ensina é que mesmo depois que nós saímos do baçar, que é o corpo, barro, né? E essa carne se desfaz e ficam os ossos. Ainda fica alguma essência de cada um de nós nos ossos. Alguma energia. Você já viu em alguns programas as pessoas que são sensitivas? Elas são levadas a um lugar onde houve uma cena, ali uma cena de crime, a elas não é passado nada, quem morreu, onde morreu, que local exato do canto, ou no barranco, ou no terreno, se é numa cama ou num sofá, nada. Mas, por mais incrível que pareça, os que são sensitivos de verdade, eles sentem vibrações, sensações, exatamente no lugar, no local, onde a pessoa perdeu a vida. Isso só nos dá a entender o quê? De que realmente fica ali energias do espírito, da alma da pessoa. Portanto, quando você vai visitar o túmulo ou o ossuário onde estão os restos mortais da sua mãe, você não está visitando só os restos mortais da sua mãe, você entende isso? Essa extensão do espírito? Por isso que é desrespeitoso, é cruel, é intolerante criticar e condenar as pessoas que vão no cemitério, lá onde estão os restos mortais, não é? Da mamãe e do papai, ou seja lá de quem for. Antes que chegue esse dia, que tal você fazer como a Annie James, a menina que comoveu todos os Estados Unidos, comoveu os americanos. Quando a sua mãe morreu em 1905, 3 anos depois ela resolve fazer uma homenagem em uma igreja, não só para sua mãe, mas para todas as mães que haviam falecido e as que estavam vivas. A mãe carrega a gente 9 meses dentro da sua barriga, no seu útero, e por toda a vida até os 18 anos. Mas nós não conseguimos carregar a mãe quando ela chega na velhice e vira praticamente uma criança. Caem-se os dentes, não enxerga direito, não anda direito, não caminha direito, não consegue se limpar, vira um bebê. E nós esquecemos da nossa mãe.
Estamos muito ocupados, não é? Muito ocupados. Existe no tempo chamado agora. É isso que eu quero falar com você nesse Dia das Mães. Uma das palavras que mais se destacam, que mais se pronuncia, mais se fala no Dia das Mães, é a palavra saudade, que vem do latim solitatem, ou solitário, que é solidão. Lembrança, memória afetiva, mas um dos significados da palavra saudade, sabe qual é? Tardio ou tardia. Quantos nesse momento não começaram a honrar sua mãe ou seu pai depois que eles morreram? Nós somos estranhos, esquisitos, né? A vida inteira não temos tempo para estar com a mãe, tomar um café de manhã, um almoço, um jantar, passar a tardezinha, tomar aquele chá com a mãe, bater um papo. Não temos esse tempo. Pegar ela, colocar ela, levar ela no mercado, passear com ela, levar num parque. Não temos esse tempo. Levar num shopping, não temos esse tempo. Viajar, não temos esse tempo. Mas quando a mãe morre, tudo para. A pessoa pode estar longe. Ela pega um avião e vem correndo para se despedir agora do cadáver da mãe. Que esquisito, né? Eu quero desejar a você um feliz Dia das Mães. E você que tem a sua mãe na sua casa, abrace-a, ame-a, abraça ela, ama a sua mãe, ame a sua mãe. Diga para ela tudo que você tem vontade de dizer, tudo que for de bom, porque você não sabe o dia de amanhã. E aí, pode ser que você experiencie o significado da palavra saudade, que é tardio, sentimento tardio. Depois que morreu, depois que acabou, aí vai começar a fazer, prestar homenagem, aquela coisa tal. Aí vai sentir a dor na alma. Aquele dia eu poderia ter ido, aquele dia eu poderia ter falado, aquele dia eu poderia ter comprado o perfume que ela gosta, a panela que ela gosta, o pano de prato que ela gosta, a viagem que ela gosta, as flores que ela gosta, o pão que ela gosta, o bolo que ela gosta, as bolachinhas que ela gosta. Aí você é tarde demais. Aí fica tardio da palavra saudade. Não deixe que isso aconteça na sua vida enquanto você tem a sua mãe. E para você que perdeu a sua mãe, que foi levada pela espiritualidade, pensamento positivo. O que é isso? Muda essa palavra, saudade, no sentido de tardio, de dor, de arrependimento. Já passou, tá tudo bem, tá tudo certo. Não adianta se culpar, se remoendo, se mutilando emocionalmente, psicologicamente. Eu poderia, mas não fez, acabou, já passou. Que tal se arrepender? Pensar na mãe, pedir perdão. Pode ter certeza que de onde ela estiver, ela estenderá as mãos para você, porque ela está iluminada pelo amor de Deus. Ela está iluminada pela graça de Cristo, cheia de amor e de perdão e de compreensão também. Respire fundo, não é? E honre sim a sua mãe. Honre o seu pai, mesmo que eles não estejam mais aqui fisicamente, mas estão em espírito. Estão em espírito. Quando nós honramos o pai e a mãe,
a nossa vida prolonga sobre a face da terra. Não é presente, não é? Não é nada disso. É o carinho, é o amor, é o afeto e é o cuidado. Tenha um excelente Dia das Mães. Que Deus te abençoe. Abençoe você e a sua mãe aí na sua casa e abençoe a sua mãe aonde ela estiver na espiritualidade, abraçada por Jesus, amada por Deus e junto com os seus. Sejamos presentes hoje e agora. Se é para fazer, faça agora. Se é para amar, ame agora ou hoje, não deixe para amanhã. Diga agora eu te amo, mãe. Pega o telefone, pega o WhatsApp, liga. Ou se você mora perto, vá, visite, dê um abraço. Não precisa esperar um dia no ano, ou no aniversário, ou no Natal, ou Ano Novo, para felicitar a mãe. Mãe é mãe todo dia. Feliz Dia das Mães. Deus te abençoe. E obrigado, mãe, por tudo que a senhora fez por mim. Tá bom? Te amo. E terminando essa pequena e singela homenagem, tentando despertar em cada um de nós a reflexão do dia a dia, do tempo chamado hoje e agora, em relação às mães e a esse Dia das Mães. Você que tem a sua mãe aí ainda, que ela não voltou para a casa do pai, para a espiritualidade, procure amá-la, honrá-la, mas de verdade mesmo. Jesus disse, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é só da boca para fora, não. É em atos também, em obras, não é só em fé. Não é só a parte afetiva, carinho e tal, minha mãezinha, minha mãe, mas estar com ela no momento em que ela mais precisa. Na velhice, no Alzheimer, seja qual for a questão mental. Ainda existem aqueles que pegam a mamãe e colocam ela numa clínica, né? E lá ela vive. Mas ela vai ter companhia lá. Tem cuidadora, tem cuidador, tem home care, tem enfermeira, tem diretora da casa, tem o responsável, tem as coleguinhas que estão lá. Nenhuma dessas pessoas, nenhuma, preenche o coração da mãe. Nenhuma dessas pessoas substitui o filho para a mãe. Mas você consegue substituir o seu coração pelos seus interesses, pelas suas baladas, pelos seus colegas e amigos, pela sua mulher, pelo seu marido, não é? Você consegue descartar. Como se fosse uma mobília que entrou em desuso agora. Você consegue substituir a sua mãe por qualquer coisa. Mas um dia, a espiritualidade irá chamá-la, irá levá-la. Antes desse dia chegar, honre o seu pai, honre a sua mãe. Não em palavras, não aqui só no Facebook, você que a tem. Não em e-mail, em WhatsApp, em áudio, mas em presença física. Você sabe o que eu estou falando. Dia das Mães não é só dia 10 de maio, não. Dia das Mães é todo dia, e especialmente nos dias que ela mais precisa, que é a sua velhice. Eu tenho aqui a minha mãe biológica, aquela que tive a honra de Deus
ter feito eu ser gerado dentro dela e vir ao mundo. Dona Nair Lisboa Mendes, a minha mãe, que me gerou. E eu tenho aqui, do outro lado aqui, a minha outra mãe, que eu tenho por carinho, porque eu também cresci junto com ela, a minha tia Jandira. E aqui no meio, eu tenho a noiva mais nova e mais recente, que também foi para a casa do pai, há pouco tempo agora. A minha cunhada Rita de Cássia, mãe do Mateus e mãe da Natália. Os meus sentimentos de verdade, do fundo do meu coração, Mateus e Natália, do seu tio. Que o Espírito Santo console vocês nesse momento tão difícil, bem agora no Dia das Mães, bem próximo ao Dia das Mães, a mamãe passar para a eternidade. Que as minhas duas mães aqui, né, as duas mamães aqui, possam acolhê-la junto com a sua mãe, que já estava na espiritualidade, seu pai, com os anjos, junto com Jesus, possa ser abraçada. Rita, pelo menos acabou. Acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou uma série de coisas, né? Não haverá mais choro, nem lágrima e nem dor. Liberta do corpo físico, liberta das dores, liberta das internações. Agora vive a plenitude da espiritualidade. Resumindo, que Deus console vocês, viu, Mateus e Natália e os seus irmãos aí. Me perdoem porque não me avisaram. Não sabia o que estava acontecendo. Então não tive nem como ir visitar a Rita. Uma pena, uma guerreira, uma grande mulher que criou seus filhos ali sozinha. Criou seus filhos com luta, com dificuldade, mas os criou, né? Rita, esteja com Deus. Que Deus te abençoe bastante, tá bom? Um abraço. E o meu abraço aos meus dois sobrinhos, Natália e Mateus. Terminando essa live, valorize o que você tem. Valorize a sua mãe. Não troque ela por ninguém. O tempo passa muito rápido. Feliz Dia das Mães para você que tem a sua mãe, para você cuja mamãe não está mais aqui, mas está na espiritualidade. Saudade sim, tristeza não, mas saudade sem remorso, sem arrependimento. Saudade sem aquela coisa de tardia, né? Aquela coisa tardia. Isso não, de jeito nenhum. Então, ame a sua mãe, tenha lembrança dela e ame a sua mãe enquanto ela estiver aqui, para poder ter lembranças de momentos maravilhosos, de momentos felizes, não é? Sem que depois, quando ela partir, fique uma coisa meio chata, com peso na consciência. Valorize a mãe que você tem. Não é só presente, não é só hoje, são todos os dias. Feliz Dia das Mães para vocês. Um abraço. Até a próxima.